Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Nahar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo sobre ecologia e vamos falar nessa videoaula sobre a sucessão ecológica. O que seria a sucessão ecológica? É um processo gradativo de colonização de um habitat, no qual a composição das comunidades e do próprio ambiente se altera ao longo do tempo. Você teria um ambiente inóspito, né, que são aqueles que apresentam diversas condições que inviabilizam o surgimento e manutenção da vida. Que isso? Que condições seriam essas? Por exemplo, matéria orgânica ausente. Se não tem matéria orgânica, os únicos seres que conseguem sobreviver ali são os produtores. Umidade muito baixa também é uma condição adversa. Temperaturas muito altas, luminosidade muito alta e estabilidade do solo baixa. Essas condições, elas acabam tornando um ambiente inóspito, um ambiente impróprio para surgimento de vida. Ao longo da sucessão, as características do ambiente vão se alterando. Vai surgir um indivíduo que vai conseguir colonizar aquela região e daquele indivíduo a gente vai ter uma sucessão de alterações. Então a matéria orgânica aumenta, a umidade aumenta, as temperaturas elas acabam se tornando mais amenas, não temos mais os extremos, a luminosidade diminui nos estratos mais baixos e a estabilidade do solo ela passa por aumentar. Então é como se fosse uma escadinha que você vai criando ali naquele ambiente, né, onde vai surgindo indivíduos cada vez mais complexos. Então você não tinha nada no ambiente inóspito, de repente, micro-organismos, né, bactérias, fungos ou líquens. Líquens são os grandes responsáveis pelas primeiras, né, são os pioneiros, na verdade, dos ambientes. Eles começam a enriquecer aquele solo, dali eu tenho vegetais menores, aí desses vegetais menores eles começam a se tornar vegetais cada vez maiores, trazem umidade, trazem sombra àquele solo, né? E aí permitem o surgimento de vidas cada vez mais complexas. Então, sucessão ecológica seria essa ordem cronológica de acontecimentos naquele ambiente, né? Então, nada mais é do que o processo de substituição de espécies ao longo do tempo. Então, você vai tornando aquele habitat cada vez mais biodiverso. Quais são as fases de uma sucessão ecológica? De um modo geral, a sucessão num determinado local apresentam 3 fases. Você tem a comunidade pioneira, que é chamada de ecese. Você tem um estágio cereal, que é temporário, ou também chamada de comunidade intermediária. E você tem a comunidade clímax, né, que é onde você atinge o estágio clímax, ou seja, ali já existe o máximo de biodiversidade possível. Não tem como você aumentar o número da população de qualquer espécie ali, porque ela já consome tudo o que ela produz. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, então. Vamos falar das espécies pioneiras. São espécies que modificam pouco a pouco as condições naturais do ambiente inóspito. Então, são as espécies que realmente conseguem colonizar um ambiente inóspito. Elas reduzem a amplitude das variações térmicas, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aumentam a retenção de água na região, isso significa aumentar a umidade. Aumenta a quantidade de matéria orgânica, porque normalmente, né, são seres que desenvolvem uma atividade decompositora naquele local, né? E aumentam então a estabilidade do solo, graças às raízes. Né? Os principais, os pioneiros, normalmente são líquens, associações de algas e fungos, né? Ou micorrizas, algas com raízes, e aí essas raízes vão dando essa estabilidade que o solo precisa. Então, nessa sucessão, a sucessão primária, ela ocorre em substratos recém-formados, tais como uma duna ou áreas atingidas por erupções vulcânicas. Então, são áreas antes nunca habitadas. A gente vai chamar isso de sucessão primária. Então, de novo, ocorre numa área anteriormente sem vida. Pode ser maciços rochosos, altiplanos, por exemplo, né?
e envolve modificações substanciais do ambiente, causadas direta ou indiretamente por organismos pioneiros. Então, organismos pioneiros vão levando alterações daquele ambiente, e aí essas alterações vão tornando aquilo ali habitável para seres mais complexos. Já a sucessão secundária, ela ocorre em comunidades pré-existentes, seguindo um certo distúrbio natural ou antrópico, né, por ação do homem. É a que ocorre numa área abandonada, onde anteriormente houve uma comunidade que foi destruída. Por exemplo, uma região de queimada, né? Devastou a biodiversidade local, naquela região ficou um tempo sem seres vivos ali, e de repente uma nova comunidade vai surgindo naquele ambiente. Pode ser um campo abandonado, uma floresta incendiada, uma lagoa temporária, né? Tudo isso são características de locais que sofrem com a sucessão secundária. Então, a gente tem aí o exemplo da sucessão secundária. Normalmente, você tem a espécie pioneira, que é a que consegue surgir ali, né? Vamos colocar o exemplo aqui do fogo, né? A gente teve a região formadora do fogo, você tem a espécie pioneira, que são as que começam a surgir naquelas cinzas ali. Plantas anuais, gramíneas, depois de 3 a 4 anos começam a aparecer ali. As espécies intermediárias, que eu já comentei com vocês, que são espécies que nesse momento, né, que a gente fala de espécie intermediária ou a ecese, né, como a gente comentou, na verdade a ecese é o início e a série é a intermediária, você tem plantas de portes médios e grandes, até mesmo, produzindo bastante quantidade, né, de oxigênio, de nutrientes, que possam estar ali favorecendo o aparecimento de novos indivíduos ali. Então, são árvores jovens de crescimento rápido. Nessa fase, você produz muito mais do que o que você consome. Então, o ambiente ele fica próprio para o surgimento de novas espécies, até que você atinge, então, o que a gente chamou de comunidade clímax, onde você tem a floresta madura, né? E isso, olha quanto tempo, hein, galera? Olha a escala de tempo que demora para acontecer. Até você gerar, né, as plantas anuais, as gramíneas ali, você leva mais ou menos 3 a 4 anos. Depois, você fica ali na série, né, de 5 a 150 anos. Então, entre 5 e 150 anos, aquele ambiente, ele comporta, né, mais seres vivos ali, mais planta, uma maior biodiversidade. Até que depois de 150 anos, você atinge, então, o chamado clímax. É o que a gente vê hoje na floresta amazônica, né? A floresta amazônica hoje, ela é considerada uma comunidade clímax. Por quê? Porque tudo que ela produz, ela consome. Então, é difícil você ver novas espécies aparecendo ali, é difícil você ver um aumento na biodiversidade local. Por quê? Porque tanto nutrientes, quanto decompositores, quanto a produção de oxigênio, tudo que ela produz ali é consumido pelos próprios indivíduos. É por isso também que a gente tem aquele grande questionamento: a Amazônia, o pulmão do mundo. Não, o pulmão do mundo são os fitoplânctons, né? Por quê? Porque, na verdade, a Amazônia ela consome tudo que ela produz. Então, mesmo que ela produza a maior quantidade de oxigênio que o planeta local, né, que o planeta consegue, mesmo assim é consumido tudo por ali. Então, a gente fala que o fitoplâncton, que ele é o responsável realmente pela grande quantidade de oxigênio disponível, né? Então, existe todo esse questionamento aí em cima. Mas isso, então, seria o final. Seria quando a gente tem o auge, a formação da comunidade clímax. Tá bom? Isso, então, é um exemplo de uma sucessão secundária. Mas os mesmos passos, vale lembrar, galera, os mesmos passos são seguidos por uma sucessão primária. A única diferença é o início. Aqui essa região pegou fogo, então tinham seres vivos aqui e houve a partir dali, então, o surgimento de novos. Vocês podem ver que a vegetação é um pouco diferente,
né? Acaba que os indivíduos que são formados ali podem ser iguais aos anteriores ou podem ser diferentes. Já na primária, não. A associação ecológica primária não havia nenhum ser vivo ali, era algo novo, né? E aí acaba que a partir dali você tem espécies pioneiras, a Ecese, a série e o clímax, tá bom? Isso então é a associação ecológica. Galera, obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima videoaula.